Hoje eu vou bater um papo com uma pessoa bastante especial. Ela é jornalista, está à frente das telinhas há mais de 10 anos, é influenciadora digital, é empresária, tem uma história com o mundo da moda, é esposa, mãe e, acima de tudo, tem uma fé inabalável. Raquel Dias. Oi, Raquel, que prazer estar aqui com você nesse momento. Kézia, o prazer é todo meu. Eu estou muito feliz de estar aqui também, num momento, digamos, muito forte na minha vida. E de poder estar também entre amigos, né? A gente está aqui com você, que é uma amiga querida, uma amizade que foi construída e que eu admiro muito seus valores, sempre admirei. Com o Tibério L e a sua equipe, que são pessoas que colocam o coração no que fazem. Então eu estou muito feliz de estar aqui. Que bom, gente. E para quem não sabe, eu e a Raquel temos uma história, né, no mundo da comunicação. Eu comecei trabalhando com o esposo dela, Urias Moura, e logo depois assumi a produção do programa Super Top, da qual ela apresentava, e eu fico assim, muito feliz em ver o nosso crescimento. A gente torce sempre uma pela outra. Isso é verdade. Mas, Raquel, eu queria começar já fazendo uma pergunta que quem lhe acompanha sabe que você ficou um pouco ausente da televisão e ausente também das redes sociais. E eu sei que você não passou, que você passou por um momento delicado, né, na verdade, e eu queria que você explicasse o que realmente aconteceu nesse período, Raquel. Kézia, bom, foi um momento que eu precisava desse tempo, né? E aí, no caso, vocês vão saber de duas notícias, né? Uma que eu estava grávida e a outra que eu perdi o meu segundo filho. Então, ainda na minha primeira gravidez, eu tive todo esse cuidado de só realmente revelar a gravidez ao público. Na verdade, na gravidez da Estela, eu só falei depois do 4º mês. E nessa segunda gravidez, eu já estava meio que pronta para falar. Eu estava com 2 meses de grávida, um pouco mais de 2 meses, na verdade. E já estava até um pouquinho ansiosa para falar para o público. E aí foi quando eu fui fazer os exames de rotina, ultrassom. E na semana em que eu iria falar, noticiar a minha gravidez do meu segundo filho, o primeiro exame, o coraçãozinho não bateu. E aí, para ter um diagnóstico mais preciso, eu fiz vários exames para realmente ter a certeza do que estava acontecendo. E realmente eu sofri um aborto espontâneo, né? Que os médicos e a medicina sempre falam que é algo relativamente comum entre as mulheres, principalmente as mulheres dessa vida contemporânea, né? Então, eu realmente sofri um aborto espontâneo. Mas a verdade é que não é tão fácil assim. Inclusive, me é dada essa oportunidade de falar sobre isso, e você já passou por isso também, né, Kézia? É verdade, Raquel. A gente fala nesse assunto que é bastante delicado, mas como você disse, muitas mulheres passam por isso e em silêncio, sofrem em silêncio, né? Só quem sabe realmente a dor, tanto física como emocional, psicológica, é a mulher. E eu já passei por isso, no caso foi minha primeira gravidez, né? Quando eu tinha 9 semanas de gravidez, quando eu estava com 9 semanas, eu sofri esse aborto espontâneo. E a gente fica meio que desacreditada, né? É verdade. E aí você foi na segunda gravidez, né? Como foi passar por isso? Mesmo com a Estelinha, né? Uma bênção, com saúde. Aí você acreditava que tudo já ia dar certo, porque deu certo da primeira vez, né? Exatamente. A verdade é que eu posso, assim, eu tenho muitos testemunhos para dar na minha vida e a Estela é um deles, né? Então a minha primeira gravidez foi algo improvável, querendo ou não, porque eu sou endométrica, eu tenho endometriose. Então é uma doença que uma das causas, na verdade, uma das consequências dela é a infertilidade, né? Porém, na minha primeira gravidez foi uma bênção muito grande. Deus me abençoou com uma filha maravilhosa, uma gravidez extremamente saudável, onde eu não tive nenhum problema, muito pelo contrário, eu fui muito feliz na minha primeira gravidez. E na segunda gravidez, a minha expectativa era que fosse assim também, né? Então eu tava muito confiante de que, tô grávida, então vamos lá, vamos aproveitar, vamos seguir o curso, apesar de que é também um momento relativamente tenso para as grávidas, já que a gente está em meio a uma pandemia na Covid, então estava tomando todos os cuidados.
Mas a verdade é que os dados mostram que a cada 4 gestações, há um aborto espontâneo. Porém, quando isso acontece com a gente, vem muitos sentimentos, né, Késia? E eu acho que o maior deles para a mulher que passa por isso é um sentimento de culpa. Então a gente fica, o que eu fiz? O que eu comi? O que pode ter provocado isso? Será se eu fiz alguma coisa de errado? Inclusive, você disse que teve Covid, né? Lá no início da gestação, você ainda não sabia que estava grávida. Isso. Eu tive Covid no começo do ano. Não noticiei isso, nem falei a respeito disso, porque em algum momento, enfim, achei que poderia soar como sensacionalismo. E resolvi passar por isso me cuidando mesmo. Então fica também aqui o alerta para todo mundo se cuidar. Não é fácil passar pela Covid também. E eu tive todos os sintomas, eu tive febre alta, dor no corpo, dor de cabeça, eu perdi o olfato, tive falta de ar e tive um comprometimento pequeno do meu pulmão, onde no exame saía como uma pneumonia, né? Mas a verdade é que todos os sintomas indicaram para o diagnóstico de Covid. Pode ter tido alguma relação com a perda do meu filho, não temos certeza disso, nenhum médico pode dizer isso, ou pode ter sido simplesmente, como nas estatísticas mostram, que é algo genético, que você acaba não tendo a formação do feto por completo e você perde ali nas primeiras semanas até a 13ª semana, ou pode ter algo que tenha acontecido por conta da minha endometriose, que também dificulta a evolução da gravidez, ou simplesmente você pode ver tudo isso que você passa como algo que venha também a somar na sua vida, que foi o que eu procurei entender dessa forma, né? Certo, Raquel. E algumas mulheres, quando sofrem um aborto espontâneo, elas fazem um procedimento que se chama curetagem, né? Que é um pouco doloroso, né? Praticamente uma cirurgia, tem um pós-operatório. E você passou por esse procedimento de curetagem? Sim. Como foi? E aí é onde tá, porque ainda falando um pouquinho, Kézia, daquele que você falou, que muitas de nós que passamos por isso, a gente passa por isso de forma muito silenciosa. Ao ler a respeito, e na internet tem muitas falas das experiências das mulheres, isso ajuda nesse momento que você se sente só, existe meio que um tabu e um silêncio para se falar do aborto. E as pessoas querem deixar isso simples, ou então deixar isso para lá, você vai ter uma outra oportunidade de ter um filho, mas a verdade é que a psicologia mostra que é um luto que você passa e que você tem que se acolher naquele momento e que você também precisa do acolhimento de familiares, que muitas das vezes há um silenciamento até das pessoas mais próximas suas. Meio que não querem falar do assunto. E é muito difícil a gente passar por isso tudo sozinho, porque a partir do momento que você gera um filho, ali já está nascendo uma mãe. E eu acredito que ainda mais numa segunda gravidez, porque na minha primeira gravidez eu demorei um pouco para cair a ficha, assim, eu fiquei ainda um mês, meu Deus, estou grávida, o que vai ser da minha vida? Tudo vai mudar. Mas nessa segunda vez eu virei a chave muito rápido, e aí eu falei, ótimo, então tudo bem, vou ter um segundo filho, vamos lá. E ali você já começa a sonhar, eu já estava pensando na decoração do quarto, eu já estava imaginando aquele bebê, imaginando qual seria o sexo, sessão de fotos, já estava sonhando mesmo. Então é muito importante, eu queria deixar isso aqui dito, que as mulheres que passam por isso, elas precisam de acolhimento, tanto dentro do hospital, através dos profissionais de saúde, que no meu caso foram maravilhosos, quanto dentro da família. É uma perda muito grande que você passa, sim, porque ali, quando você sofre aquele aborto, você está indo embora boa parte dos seus sonhos daquele momento. Não que você não possa ressignificar isso, você pode, mas realmente a gente precisa passar por isso com acolhimento, com muitas das vezes apoio psicológico, né? No meu caso, a minha fé é o que me sustenta, enfim, todos os momentos e dificuldades da minha vida. E o
que aconteceu? Você estava perguntando sobre o procedimento cirúrgico. O que aconteceu? Eu fiz, na verdade, vou até ler aqui, a aspiração manual intrauterina, primeiro, que é o procedimento indicado hoje usado pela Organização Mundial de Saúde, né? Que é um procedimento mais prático, mais rápido. Apesar de você ser anestesiada, é um procedimento, digamos, mais rápido e mais seguro até. E aí eu fiz esse procedimento, mas aí eu tive depois um sangramento muito forte, muito grande. E ao voltar para o médico fazer exames, foi detectado que ainda tinham muito material dentro de mim. Isso poderia gerar uma infecção muito forte. E naquele dia que eu fui fazer o exame, também achando que estou sentindo dores, mas tá tudo bem, eu automaticamente já fui para a sala de cirurgia. Então foi meio que um susto, mas naquele momento eu vi o cuidado de Deus comigo, porque poderia ter sido algo muito pior. Meu sangramento foi muito forte e tinha muito resto de material. E aí aqui eu quero agradecer a toda a equipe médica da Santa Fé que automaticamente me atenderam, Dr. Rafael Brito, que foi o anestesista, a minha médica, a doutora Fernanda Tourinho, e a médica que também fez a cirurgia junto com ela, que agora eu não me recordo o nome, que ela foi um anjo de Deus que estava lá. Ai, me emociona até de falar, porque realmente são as pessoas que fazem a diferença na nossa vida, né? Certas, e todas as enfermeiras que tomaram todos os cuidados comigo, e correu tudo bem, graças a Deus, mas realmente foi um susto. Eu estava sozinha naquele momento, mas Deus esteve comigo o tempo inteiro. E aí veio o pós, né, que aí na verdade eu tive que ficar de repouso mesmo, bastante tempo, que é como se fosse um resguardo mesmo, né? Quanto tempo? Um mês? Você eu fiquei mais ou menos um mês aí, né? Quer dizer, mais ou menos um mês, somando os dois procedimentos, foi mais ou menos isso. E a gente vê que a sua fé lhe fortaleceu, né? E você posta bastante nas redes sociais, versículos, orações. E eu queria que você falasse como você conseguiu se fortalecer com a sua fé. Hoje você se considera uma mulher evangélica, uma mulher de fé. Como é que foi esse processo, Raquel, para você chegar até hoje? É muito interessante falar disso, porque desde criança eu sempre tive uma busca por Deus muito grande. E eu nunca me contentei com respostas pequenas ou com simplesmente reproduzir o exercício de fé de outras pessoas. E dentro dessa minha busca, eu passei pela Igreja Católica. Minha família, por parte de mãe, é extremamente católica, então aprendi muito do exercício de fé com eles. Eu tenho uma mãe que é espírita, passei pelo espiritismo, flertei ali com o budismo também, que lá tem grandes ensinamentos, mas nada era suficiente para mim e eu disse não, eu quero mais. E foi justamente no momento onde eu queria engravidar a primeira vez, que conversando com Deus eu disse, Deus, eu preciso te entender melhor. Me mostra um caminho, eu quero te entender mais profundo. Naquela demora da primeira gravidez, né, porque realmente eu tentei quase 2 anos engravidar. Eu fui direcionada, né, para um encontro com Deus mais profundo. E aí 2 chaves viraram assim na minha vida. Uma foi entender quem é o Espírito Santo de Deus e vivenciar isso. Eu não sabia que existia, eu não entendia, eu não conhecia. E eu tive algo sobrenatural com o Espírito Santo de Deus. E a segunda foi a leitura bíblica diária, o estudo bíblico diário, porque a Bíblia é um livro sagrado, porém é o livro mais vendido do mundo. É verdade. Mas as pessoas não leem ela de fato. E ali estão as revelações de tudo para a nossa vida. É o manual da vida.
E eu até brinco, um micro-ondas tem um manual, a geladeira tem um manual, toda obra tem um manual e nós, como obras divinas, a gente precisava de um manual e Deus, através da iluminação do Espírito Santo, usou profetas e usou, né, os discípulos para falar. Então ali está o manual da nossa vida e ao estudar, ao ler a Bíblia, ali eu passei a entender mais de Deus. Porém, Kézia, eu queria até fazer uma relação com esse momento que a gente está vivendo da pandemia. Eu acredito que religião nenhuma vai ser capaz de te mostrar aquilo que você busca. Somente a presença de Deus é capaz disso. A religião, ela é uma criação humana, na verdade, né? Vem do verbo religare, em latim, que significa te religar a algo espiritual, a Deus. Porém, a gente não pode terceirizar essa caminhada que é nossa individual. Você não pode colocar a culpa ou a expectativa do seu exercício de fé num pastor, numa igreja, num padre, num mentor espiritual. Não, essa caminhada é individual sua. E Jesus foi muito claro quando ele veio, e se ele tivesse de ter criado alguma religião, com certeza ele teria criado. Mas ele não criou. Ele simplesmente disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então é uma busca individual de cada um de ir para o foco principal, que é Jesus Cristo. Eu acho que quando a gente vive esse momento da pandemia, onde nós somos colocados dentro das nossas casas, pelo menos eu passei por isso, e caíram por terra tudo, né? Todos os nossos preconceitos e todas as paredes. Então não tem mais igreja nem templo pra gente ir. O que é que sobra? Sobra você, com você mesmo e com Deus, buscar cada vez mais, né? Eu queria dar uma dica também, Raquel. Como você falou, a Bíblia é o nosso manual para a vida. Mas em certos momentos da nossa vida, a gente lê a Bíblia por ler. E isso não adianta. Eu creio que todos nós devemos pedir a sabedoria do Espírito Santo. A Bíblia fala que o Espírito Santo é o nosso melhor amigo. Ele é o ajudador, o auxiliador. O consolador prometido. E aí, quando você for ler a Bíblia, ore: Espírito Santo, me dá entendimento da palavra de Deus. Porque você lê a palavra, mas sem o entendimento do Espírito Santo, não vai surtir efeito. Você tem que estar conectado com o Espírito Santo, como você falou. E dentro desse processo, para mim, foi libertador conseguir ler a Bíblia. Porque existe algo até, se você, eu não tô com a minha aqui, mas se você anda com a Bíblia na mão, né, Tibério, o povo diria: aquele ali já tá, né, já tá um pouco exagerado. Mas a verdade é que a Bíblia muitas das vezes ficam nas casas ali de enfeite, ali aberta, mas ninguém consegue ler. E eu tinha essa busca: por onde que eu começo? Como é que eu vou ler esse livro? E existem duas formas de ler a Bíblia, né? Por inspiração do Espírito Santo, que é isso que você acabou de falar, e de forma teóloga. Então, você entendendo todo o contexto histórico, você entendendo todo o contexto geográfico, sabendo que lá, inclusive, são comprovadas várias histórias. Pela história é comprovado que aquilo ali aconteceu de verdade. Então, precisa ter dedicação para você ler aquele manual, e é impressionante como ali tem a chave de todas as áreas da nossa vida, familiar, de casamento, dos filhos, sociedade, trabalho, dinheiro, saúde, tem tudo lá. Graças a Deus. Raquel, e sobre essa sua religiosidade, né, a busca da fé, eu tenho certeza que Deus lhe deu um chamado, né, da comunicação, de levar as boas novas, levar o evangelho. Eu queria que você explicasse como que você recebe esse chamado de Deus na sua vida. Pois é, Kézia. Para mim, durante muito tempo, eu não vou mentir para você que eu tinha meio que medo. Eu sempre tenho muita responsabilidade com isso que Deus me deu, que é falar para as pessoas, né? Eu sempre pondero muito antes de falar.
Porque eu sei que nós, enquanto comunicadores, influenciadores, você pode influenciar a vida de uma pessoa. E a Bíblia diz isso, a palavra diz que a palavra tem poder. Então foi me dado isso de influenciar as pessoas, mas para isso eu resolvi me preparar. Então nós, como cristãos, a gente tem que falar da nossa verdade, não é? Se isso é o mais forte para você, se isso é o mais importante, por que não falar? Aí eu falo de moda, eu falo de tantas coisas, sei lá, eu falo de viagens, por que eu não posso falar de Deus? Você acha que você pode receber um certo preconceito das pessoas quanto à sua escolha, à sua fé? Eu tinha, às vezes, esse receio, porém hoje eu vejo que eu ajudo muito mais as pessoas ao postar e ao falar de Deus do que quando eu me calo. Porque, inclusive, nesse momento que a gente está passando, né, Késia? A gente está sedento de algo que realmente nos preencha de verdade. Eu acho que a pandemia, ela vem questionar quais são os seus principais valores. Se tudo te faltar, o que é que vai ficar? Né? E já a ciência, ela já reconhece a inteligência espiritual como uma inteligência. Então, você vai estar, desculpa a palavra, mas você vai estar sendo bobo, vou usar bobo para não chamar burro, se você não alimentar esse seu lado espiritual, porque nós somos seres bem mais complexos do que o que se imagina. Então tem a inteligência do QI, né? A inteligência emocional e a inteligência espiritual. Então a gente não pode abrir mão disso, porque senão você vai ficar para trás, você vai ficar com esse vazio, vai ficar se perguntando. E nós somos seres espirituais, né? A gente é espírito, né? Possuímos uma alma e habitamos em um corpo. E tudo está interligado. Então não adianta você tá muito uma onda do cuidado físico, e realmente você tem que cuidar do seu corpo, porque o corpo é templo do espírito. Mas você tem que cuidar do corpo, você tem que cuidar da alma e você tem que cuidar do espírito. Não dá para ficar nisso. E eu tenho ouvido muitos depoimentos assim: Raquel, você não tem noção do quanto que você me ajuda, você me inspira, o que você posta me edificou hoje. Kézia, eu já ouvi depoimentos de que você salvou a minha vida, sabe? Isso é muito forte. Alguém que estava prestes a tirar a própria vida, dizer isso pra mim, então isso é muito mais valioso, entendeu? Então eu encaro com muita responsabilidade, mas se a sua identidade é ser cristão, e você entende que Jesus é o Filho de Deus, e como é bom estar podendo falar isso nessa época que é a Semana Santa, então, se você tem essa certeza, não tem por que você esconder. E ele foi claro, ele disse, né? Ide aos 4 cantos do mundo e pregai o Evangelho. Isso não significa dizer que você vai estar com a Bíblia na cabeça das pessoas, não. Importa. Não. Isso é algo que eu venho descobrindo nesses últimos tempos. Dentro da sua profissão pode vir o resplandecer dos seus valores. Dentro da sua casa, da sua família, as suas ações, a sua vida e as suas atitudes têm que falar de Cristo, né? Então não adianta também eu fazer isso só da boca para fora, ou eu fazer isso dentro da igreja e depois eu volto para casa e eu tô sendo grossa, eu tô sendo ignorante, eu não sei lidar com as pessoas. A nossa vida tem que resplandecer. Raquel, eu queria finalizar a nossa entrevista pedindo para que você desse uma mensagem positiva para quem está em casa nesse momento de pandemia. Nós estamos passando por um momento delicado, muitas famílias estão sofrendo perdas e problemas financeiros também. Qual a mensagem que você dá? É interessante você falar sobre isso, porque acredito que a gente está passando por muitas perdas, como você falou. E algo que eu aprendi com esse último fato que eu passei na minha vida é que na morte existe vida. E justamente agora, logo após a Semana Santa, a gente é levado a refletir sobre a morte e ressurreição de Cristo. Então, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã.
Então, acredito que é um momento para você entender que, ao olhar para Jesus, e ele estava lá, aparentemente até sozinho, e antes até de passar pela crucificação, ele pediu para Deus: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, né? Mas a gente precisa entender que muitas das dores que a gente passa, existe um propósito por trás delas. Então, não foi diferente com Jesus. Jesus é a nossa principal luz porque ele, 100% Deus e 100% homem, ao vir à Terra, ele passou por tudo de ruim que um ser humano pode passar. Ele foi humilhado, ele foi questionado, ele foi crucificado por morte de cruz, que naquela época era a pior morte que poderia acontecer. Ele esteve do lado dos piores bandidos, né? Foi condenado pelo mesmo povo que aplaudiu ele foi condenado e crucificado. E ali naquela dor, e ele passou não só por dores emocionais, mas por dores físicas também. Imagina que morte é essa? Ser crucificado, açoitado, sabe? Então todo aquele percurso que ele passa com aquela cruz pesada, sem ninguém poder ajudar, e até na metade do percurso são colocadas algumas pessoas para ajudá-lo. Então ele passou por tudo. Porém, quando ele estava lá, ele ainda liberou perdão e disse: Senhor, eles não sabem o que fazem, e que seja feita a tua vontade. Então a gente precisa saber que nós não estamos aqui por acaso, né? Muitas das pessoas têm questionado Deus nesse momento. Mas se Deus existe, por que tantas coisas ruins estão acontecendo? A verdade é que debaixo da lei divina existe também uma lei terrena de causa e efeito. E Deus, ele é justíssimo. Então tudo que a gente faz tem uma consequência. Não foi Deus que criou esse vírus. Não foi Deus que criou essas dificuldades. Mas Deus também não perde milagre. Então, em meio à dificuldade, ele vai estar ali te mostrando que a tua vida tem propósito e que mesmo você passando por algo tão difícil, ele não vai te abandonar. Jesus até questiona: Senhor, por que tu me abandonaste? Porque nós também fazemos esse questionamento. Naquela hora, né? Jesus fez aquele questionamento, mas logo depois ele disse que seja feita a tua vontade. E não tem problema você muitas vezes questionar suas dores. Meu Deus, por que eu estou passando por isso? Mas ao mesmo tempo ali, você precisa saber que é na sua fraqueza que Deus é fortalecido, porque é quando você está nesse lugar onde aparentemente não tem ninguém para te ajudar, que você olha para o céu e diz: Senhor, me ajuda. Então ali você vai ser reabastecido de fé, ali você vai ver milagres acontecer e vai poder vivenciar algo muito mais grandioso. Então, o que eu desejo para vocês é que vocês passem por esse momento com resiliência e que vocês vejam isso como uma oportunidade de aprendizado. Eu aprendi muito, tenho aprendido muito durante esses dias. Eu me sinto hoje uma mulher mais forte, eu me sinto uma pessoa mais resiliente, eu me sinto alguém mais maduro. Quando você olhar o copo, que vai estar metade cheio ou metade vazio, a sua ótica vai fazer toda a diferença. Você tem que olhar o que está cheio. Então olhe em volta e veja o que você já tem. O que muitas vezes você nem deu valor e que agora está fazendo falta. Então reavalia, ressignifica. Eu acho que é um momento da gente olhar também para o próximo. Não posso deixar de falar sobre isso. Na Bíblia diz que o amor, a caridade, ela cobre multidão de pecados. E a caridade, ela é um conceito muito amplo. Ela não está só em você doar uma cesta básica ou dar um dinheiro para alguém. Não. Ela está em muitas vezes você ligar para alguém e perguntar: como é que você tá? Sabe? Servir uns aos outros, porque a gente está aqui para isso, senão a nossa vida fica muito sem sentido. Fica uma vida vazia. Fica uma vida vazia, então que você veja também essa oportunidade de crescimento nesse momento, se fortaleça em fé, porque Deus é amor, Ele é justiça e Ele é vida.
Que testemunho lindo, Raquel. Muito obrigada por ceder essa entrevista. Eu tenho certeza que muitas pessoas foram abençoadas nesse momento e eu continuo orando a Deus. Você sabe que eu sempre oro pela sua vida, pela sua família e eu continuo orando. Que Deus te abençoe a cada dia mais e mais, te ilumine, te dê mais sabedoria para que você possa ser essa voz de Deus aqui na terra. Amém. Eu queria agradecer também a oportunidade. Eu até me emociono porque eu falo, mas até eu falar é uma barreira que eu tenho que quebrar, assim. Eu tenho muita dificuldade de falar da minha própria vida, porém eu sei que esse é um dos meus chamados. Hoje eu já entendo isso. Hoje eu entendo que eu estou nesse patamar de influência, de comunicação, de voz, para que eu possa edificar a vida de outras pessoas, porque aí também está, né, a nossa função aqui, é nos ajudar. Então, que possa ter ajudado você. Muito obrigada também pela oportunidade, obrigada aos meninos que estão aqui gravando. Muito grata pela vida de vocês também. E um beijo no coração de todo mundo, tá bom? Tô de volta, tô voltando, hein? Tá de volta, gente.